Queridos irmãos, a paz do Senhor a todos. Amém? Vocês estão felizes? Amém? Como é bom estar na presença do Senhor, né? Como é gostoso poder estar aqui, poder cantar louvores como este aqui, deleitar-nos na presença do Senhor e podermos juntos aqui receber algo especial que é a presença do Espírito Santo de Deus. Eu louvo a Deus pela sua vida, que separou este momento para estar aqui, não mediu nenhum esforço. E eu tenho certeza que a sua vinda aqui não foi em vão. Deus tem algo especial para você nesta noite. Deus tem algo a falar ao seu coração nesta noite, porque a palavra do Senhor não volta vazia. Por isso, aproveite esse instante, abra o teu coração, deixe o Espírito Santo de Deus falar com você nesta noite. Louvo a Deus pela vida de cada um de vocês que aqui está, em especial pela vida da Tatiana. Deus te abençoe muito, você é muito bem-vinda mais uma vez na casa do Senhor. Aproveite, abra o teu coração, deixe o Espírito Santo de Deus falar com você e falar com cada um de nós aqui nesta noite. Queridos, todas as vezes que eu pego o microfone para ministrar a palavra do Senhor, eu sempre manifesto essa dificuldade que eu tenho para ministrar a palavra do Senhor. Eu confesso para vocês que se fosse para me escolher, o que você prefere? Você prefere abraçar os irmãos aí embaixo ou você prefere pegar o microfone aqui e ministrar a palavra? Eu confesso muitas e muitas vezes, repetidamente, eu prefiro estar embaixo abraçando vocês, conversando com vocês, sorrindo com vocês e podendo transmitir esse amor, né, que ele é recíproco. E eu tenho certeza que o ministério maior que Deus me deu foi esse, né? Mas o pastor Davi não aceita isso. Ele não aceita, ele coloca essa incumbência para mim de vez em quando e a gente tem que aceitar. Não pode deixar, não pode fugir da raia, né? E eu louvo a Deus, né, por este momento especial, pelo privilégio que Deus me dá de poder estar aqui conversando com os irmãos um pouco sobre a palavra do Senhor, sobre o que Ele tem para nossas vidas nesta noite. Por isso eu convido você a abrir a sua Bíblia, ligar a sua Bíblia, no Evangelho de Marcos, capítulo 4, nós iremos ler a partir do verso 35 até o verso de número 41. Evangelho de Marcos, capítulo 4, versos 35 a 41. O evangelista Marcos, ele relata aqui a tempestade que Jesus enfrenta juntamente com seus discípulos na travessia do mar da Galileia, onde Jesus mais uma vez opera um dos seus milagres. E nós iremos conversar exatamente sobre esse texto. Quem encontrou, diga amém. A palavra do Senhor diz assim: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco. E outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importas que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então disse-lhes: por que sois assim tímidos? Por que é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Aleluia! Na nossa trajetória de vida, nós encontramos tempestades como essa que os discípulos e Jesus encontraram. Por isso, durante essas tempestades que surgem nessa vida, nós podemos intitular esse texto,
esta palavra nesta noite como: não desanimes, Jesus está no controle da sua vida. Ele está abençoando a sua vida nas tempestades que surgem, nas adversidades que surgem. Ele está no controle da sua vida, trazendo paz no seu coração, trazendo um renovo, trazendo sempre um fortalecimento. E eu quero falar um pouco sobre essas tempestades. E eu quero afirmar 4 dessas tempestades que surgem na nossa vida. Primeira tempestade é que elas são inevitáveis na nossa vida. Elas chegam e chegam para todos, independente de classe social, rico ou pobre, independente da idade, se é criança ou se é adulto, ela chega e chega para todos. Ela chega também para os doutores, ela chega para as pessoas de alto nível cultural. E ela chega também para os analfabetos, para as pessoas menos instruídas. E elas chegam e chegam, chegando. Elas chegam também para os religiosos e também para os não religiosos. As tempestades são imprevisíveis. Ela chega na vida do crente também, daqueles que servem a Deus e daqueles que nem acreditam em Deus, daqueles que não temem a Deus. Ou seja, a tempestade, ela é para todos, ela é inevitável para todos nós. Não existe nenhum tipo de segredo para uma pessoa dizer: eu não tenho problemas. As tempestades não acontecem na nossa vida. Nós não vivemos em uma redoma, nós não somos blindados, nós não somos isentos de tempestades nas nossas vidas. Então elas são inevitáveis. Você terá tempestade na sua vida, desde o berço até a sua fase de idade, até a sua terceira idade. Então ela é inevitável. Outra coisa que acontece também nas minhas afirmações sobre as tempestades: elas são imprevisíveis. Elas chegam sem aviso prévio. Ela chega, nem bate na campainha, ela nem bate a sua porta. Ela chega e invade a sua vida e vira a sua vida de cabeça para baixo. Acontecem num estalar de dedos. Interessante que aconteceu comigo há poucos dias agora, recente. Estava tranquilo em casa, né? E de repente eu notei que estava vazando água no reservatório do meu carro. E eu fui conferir, detectei que o reservatório estava furado. Comprei um reservatório, fui lá, troquei o reservatório, tudo certo até então, né? Maravilha. Liguei o motor do carro, escutei um motor com barulho diferente. Falei: tem algo errado. De repente, quando eu puxo a vareta do óleo, o óleo monésio, um café com leite. O motor tinha ido, o cabeçote tinha ido sem eu, inesperadamente. Surgiu assim no estalar de dedo. Estava em casa, num sábado à tarde, tranquilo. E aí começou a vir a tempestade, começou a vir a tribulação. E eu tenho certeza que na vida de todos elas são assim. Então, nós não somos blindados, nós não somos isentos de tempestades na nossa vida, né? O interessante é que nessa travessia que Jesus estava fazendo com os seus discípulos, né, no Mar da Galileia, o Mar da Galileia, na realidade, ele não é um mar, ele é um lago, né? E é conhecido como o Mar da Galileia. Se não me falha a memória, ele tem 21 quilômetros de comprimento por 14 de largura. E só que o Mar da Galileia, ele fica a 200 metros abaixo do Mar Mediterrâneo, cercado de montanhas em volta, cheio de picos, onde nesses picos procuram dar geleiras, tempestades de vento em função da temperatura baixa nessas montanhas, nesses picos. E com isso, certamente faz com que no lago acontece, ou no Mar da Galileia, acontecem tempestades imprevisíveis. Ela chega do nada em qualquer hora do dia. E eu tenho certeza que essa travessia de Jesus com os seus discípulos no barco foi um desses dias. A tempestade chegou inesperadamente na vida deles ali, na travessia do mar, deste lago, do Mar da Galileia. E eu tenho certeza que foi exatamente isso que aconteceu com Jesus e com os seus discípulos ali nessa travessia. Uma tempestade que surgiu inesperadamente. E aí acontece isso na nossa vida. Você sai de casa, né?
Assim como Jesus com seus discípulos saíram para atravessar, e você sai de casa e de repente, pá, acontece um acidente com você. Há poucos dias a Rose foi surpreendida com um acidente de carro, inesperadamente. Uma tempestade de repente passou a acontecer na sua vida ali naquele lugar, né? Você vai ao médico fazer um tratamento, exames de rotina, de repente descobre ali um resultado que não foi nada favorável para você. Coisas que te foi pego de surpresa. E de repente o mundo desaba sobre a sua cabeça. De repente você fica tenso, você passa a não dormir, você já fica preocupado que isso pode acontecer e por aí vai. Quantos casamentos que vocês conhecem que aparentemente andavam mil maravilhas, andava de uma forma tranquila e de repente desaba aquele casamento. As pessoas se separam, tempestade que surge dentro do lar e acaba destruindo uma família. Tempestades que faz parte da nossa vida do dia a dia. Outra coisa, de repente você descobre que seu filho está andando por linhas tortuosas. E isso de repente passa a ser uma decepção para você. Passa a ser uma dor de cabeça na sua vida. Então as tempestades, elas são imprevisíveis. Ela chega fazendo uma devassa na sua vida. Outra tempestade que acontece na nossa vida, porque elas são inadministráveis. Quantas vezes você depara-se diante de uma situação, a primeira coisa que você faz é: meu Deus, não sei o que fazer. Chegando, te desequilibra, te deixa totalmente sem rumo, te deixa totalmente desnorteado, sem saber o que fazer. E eu tenho certeza que aqueles homens, os discípulos de Jesus, quando foi pegos de surpresa nessa tempestade que pegaram ele de surpresa, foram uma coisa inadministráveis, porque eles eram pescadores, eram homens que estavam acostumados a pegar o barco, entrar no lago, entrar no mar e pescar, e com certeza nessas entradas no mar já haviam acontecido várias tempestades. Com certeza, e eram tempestades que eram controláveis. Eles mesmos tinham condição de poder conduzir o barco sem nenhum problema. Só que dessa vez ela foi uma tempestade inadministrável. Eles tinham conhecimento de como conduzir o barco, mas dessa vez eles pediram socorro. Eles não conseguiram administrar essa tempestade que eles pegaram nessa travessia do mar da Galileia. Situações também que surgem na nossa vida que é incontrolável. É um problema que a gente não sabe o que fazer. Quantos de vocês já se depararam com uma situação dessa? Onde você olha e começa a clamar a Deus, pedir ajuda, porque você fica totalmente sem rumo. E o interessante é que são situações que às vezes surgem na nossa vida, onde você ora, onde você jejuma, onde você dobra os seus joelhos, acorda de madrugada para apresentar diante de Deus essa situação que você tem vivido, essa situação que você está sem controle sobre ela, e de repente nada acontece, nada se resolve, elas são inadministráveis. Outra situação também que acontece conosco sobre tempestades, elas também podem ser pedagógicas. Ou seja, ela pode servir para a nossa vida como ensinamento. Mesmo que essas tempestades nos peguem de surpresa, mas não pega Deus de surpresa. Deus está no controle de tudo. Mesmo que você perca o controle, Deus está no controle dessa situação. Ele não deixa você fora dessa situação sem poder te amparar. São situações que servem como ensinamento para nossas vidas. Deus sempre tem um propósito na nossa vida, nessas tempestades que surgem. E elas não vêm para nos destruir. Elas não vêm para nos jogar na lona. Ela vem como ensinamento para nossas vidas, para amadurecimento. Então, esta é a
quarta tipo de tempestades que podem acontecer na nossa vida. Seguindo o texto, eu quero falar sobre 3 perguntas que regem esse texto, né? A primeira pergunta, ela está no verso de número 38. A pergunta é: Mestre, não te importa que pereçamos? Esta pergunta, ela é dos discípulos a Jesus, né? A segunda pergunta está no verso de número 40, onde Jesus pergunta para os discípulos: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E a terceira pergunta está no verso 41, que ela é entre os discípulos, onde eles perguntam: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Jesus, com certeza, ao entrar naquele barco, ele estava cansado. Certamente, nas regiões do Mar da Galileia, ele estava caminhando juntamente com os seus discípulos, ele estava pregando, ele estava ministrando, ele estava curando, e certamente ele teve um dia muito intenso, muito cansativo. Talvez seja por esse motivo que ele entra no barco e ele procura ir para trás do barco, que é exatamente na popa, pega ali um travesseiro e vai dormir. Ele vai descansar, onde tudo aconteceu. E no meio dessa viagem aconteceu exatamente essa tempestade, onde os discípulos certamente tentaram controlar essa tempestade, tentaram conduzir da melhor forma possível este barco, e só que eles não conseguiram. Acabaram todos os seus recursos, acabaram todas as suas experiências, e eles chegaram até Jesus desesperadamente, sem saber o que fazer, onde eles perguntam: mestre, não te importa que pereçamos? Quantas vezes na nossa vida nós já fizemos essa pergunta para o nosso Deus, para o nosso Jesus, diante de situações onde as adversidades surgiram, as adversidades bateram a porta e você se depara com uma situação incontrolável. Assim estavam os discípulos naquele momento, naquele barco. Eles estavam numa situação, não sabiam o que fazer. Era uma situação incontrolável. Mestre, não te importa porque pereçamos? Quantas vezes nas nossas orações nós rogamos a Ti e perguntamos: ó Deus, por quê? Por que isso tem acontecido comigo? Ó Deus, por que eu tenho enfrentado esta luta? Ó Deus, por que o Senhor permite que eu passe por isso? E o mais interessante é que quando você enfrenta alguma adversidade, alguma dificuldade, onde você está na contramão, onde você está fazendo ao contrário daquilo que Jesus pede para você fazer, onde você está caminhando ao contrário do que a Bíblia pede para você, você às vezes pode até entender o motivo da tempestade. Você pode até entender o motivo pelo qual você está passando por aquilo, o motivo pelo qual você está enfrentando aquilo. Mas e quando você caminha com Jesus? E quando você apresenta a sua vida diante de Jesus, você tem convicção do seu coração, está pleno com Deus, e as adversidades batem, elas chegam, nós não entendemos. Aí é onde começa a nossa crise espiritual, onde começa a nossa crise sentimental, onde você começa a perguntar os porquês da vida. Mas como eu disse para vocês há instantes atrás, tudo na nossa vida tem um propósito de Deus. Enfrentamos dificuldade, enfrentamos adversidades, enfrentamos tempestade. Serve como amadurecimento para a nossa vida. Serve para que nós entendamos definitivamente a nossa necessidade, a nossa dependência de Deus. E quando você ora a Deus e Deus não responde, Deus está dormindo como ele estava dormindo ali na popa daquele barco. E você ora, você clama, você chora e nada. Deus não responde. Jesus Cristo não fala nada, ele fica em silêncio. Aí essa crise ela aumenta mais ainda.
E você ora, 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 e você não encontra resposta para as tempestades. E eu tenho certeza que aqueles discípulos, quando se depararam com essa tempestade, mesmo com Jesus dormindo ali, e eles vendo aquela situação, eles disseram: meu Deus do céu, mestre, acorda, ajuda-nos. Ó Senhor, tem misericórdia da nossa vida, Senhor. Quem de vocês não tem orado muito tempo por algo na sua vida? Tem orado, tem apresentado, e até hoje não aconteceu. E até hoje você ainda espera uma resposta do Deus. Até hoje você ainda fica buscando em oração e apresentando a mesma causa diante do Senhor. Mas eu digo para você o seguinte: o tempo de Deus não é o meu tempo, não é o seu tempo, não é o nosso tempo. Deus tem um propósito na nossa vida no tempo certo, na hora certa. Então continue orando, continue apresentando a sua vida diante do Senhor, porque Ele, no momento certo, na hora certa, chegará o tempo certo na sua vida daquilo que você precisa, daquilo que você tem apresentado diante do Senhor. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor nesta hora, aleluia. A segunda pergunta que está nesse texto, que é a pergunta de Jesus para os seus discípulos: pois que sois tão tímidos, ou seja, são medrosos, né? Como é que não tendes fé? Imagine só se fosse nós que estivéssemos ali naquele barco, como nós estaríamos? Será que estaríamos tranquilos? Ou será que talvez estaríamos como os discípulos estiveram naquele momento? Desesperado, assustador. Eu tenho certeza que todos nós estaríamos desesperados. Eu tenho certeza que nós estaríamos igual ou pior com os discípulos. Jesus é poderoso para acalmar o mar, para acalmar as tempestades, em qualquer uma das circunstâncias da vida. E os discípulos simplesmente ficaram amedrontados diante da situação, não tiveram fé. Imagine só você carregando Jesus no barco e tendo toda esse desespero dessa tempestade. E eu quero citar 4 motivos que esses discípulos deveriam ter fé e não medo como eles tiveram. Jesus fala: por que sois assim tão tímidos, ou seja, tão medrosos, né? Como é que não tendes fé? Então, são 4 motivos para que os discípulos tivessem fé naquele momento e não medo como eles tiveram. Primeira causa, primeiro motivo: Jesus Cristo tem a promessa. Ele entra no barco, e o que ele disse quando ele entra no barco? A primeira coisa que Jesus fala: passemos para outra margem. Então Jesus tinha confiança do que estava acontecendo. Ele sabia que ia enfrentar a tempestade? Sim, ele sabia, porque ele é o Criador. Primeira causa da promessa: Jesus havia prometido: passemos para outra margem. Ou seja, os discípulos já deveriam ter fé em Cristo Jesus a partir da promessa dele na vida deles. Assim é a promessa dele na nossa vida no dia de hoje. Aquilo que Deus promete para você, Ele vai cumprir. Aquilo que Jesus prometeu no seu coração, aquilo que você tem convicção de que Jesus prometeu para você, vai acontecer. Não tenhas medo, tenhas fé, porque Cristo Jesus, o nosso Deus Todo-Poderoso, está com você em todo o tempo. Assim como Ele estava presente naquele barco, naquela popa, Ele está com você na sua casa, Ele está com você no seu trabalho, Ele está com você na sua vida conjugal, Ele está com você na sua vida espiritual, Ele está com você na sua vida financeira, Ele está com você nos propósitos que Ele tem no seu coração. Louvado seja o nome do Senhor. Outro motivo, outra causa que os discípulos deveriam ter nos seus corações, para não ter medo e sim ter fé: a presença de Jesus. Jesus estava no barco juntamente com eles, estava dormindo, mas estava ali.
Imagine só se você tivesse a presença física de Jesus na sua vida, onde você estivesse, Ele estava ali do seu lado. Como que você ia ficar poderoso, né? Como que você ia ficar grande? Senhor, estou aqui com meu guarda-costa, né? Estou aqui com Deus Todo-Poderoso. Mas os discípulos tiveram medo mesmo com a presença de Jesus. Em vez de ter fé, tiveram medo. Então, meus queridos, Jesus está no seu coração o tempo todo. Onde você está, Ele está. Basta você colocar o seu coração, a sua mente, o seu pensamento e crer plenamente que Jesus Cristo está caminhando ao seu lado. Ele está caminhando com você, independente da tempestade que surgir na sua vida, Ele está contigo. Ele está aqui para te abençoar, Ele está aqui para guiar os seus passos. Louvado seja o nome do Senhor. Outro motivo para que os discípulos não tivessem medo e sim tivessem fé, por causa da paz de Cristo Jesus. Porque quando Cristo está no nosso coração, o nosso coração tem paz, tem refrigério. Porque Cristo Jesus tira do nosso coração qualquer angústia, qualquer aflição, qualquer coisa que possa nos trazer algo que tira a paz da nossa vida. Então é mais um motivo para que nós possamos caminhar a nossa vida com paz, com alegria, porque Cristo Jesus está na sua vida. Cristo Jesus está no seu coração. E Cristo Jesus estava ali dormindo na popa daquele barco. Ele estava ali para trazer paz, tranquilidade, confiança. Confia em Deus, meu querido. Confia em Deus, minha querida. Porque Cristo Jesus traz a paz no nosso coração, traz a paz no seu coração. Louvado seja o nome do Senhor. Outro motivo para que nós tenhamos fé e não medo, por causa do poder de Jesus na nossa vida. Jesus é poderoso para fazer, Jesus tem poder para curar, Jesus tem poder para mover montanhas. Aquela causa que você apresentou diante de Deus e ainda não apareceu, acredita, o poder de Deus vai acontecer e aquilo vai mover montanhas na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é poderoso para fazer, Jesus é poderoso para fazer. Louvado seja o nome dele. Caminhe com o seu coração esperançoso, caminhe com o seu coração cheio de paz. Então, que a promessa de Jesus faz com que você caminhe forte. A presença de Jesus vai te fortalecer em todo o tempo. A paz de Jesus Cristo vai trazer tranquilidade, a confiança em Deus na sua vida. O poder de Jesus Cristo está aqui para abençoar a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. E a terceira pergunta que está nesse texto é os discípulos perguntando para eles mesmos. Imagine só, depois eles perguntam para Jesus, Jesus faz a pergunta para eles e Jesus vai lá e acalma o mar. O interessante é que a Bíblia relata duas situações de tempestades. Uma é essa que nós estamos conversando sobre ela, onde Jesus vai lá, primeiro acalma o mar, depois ele acalma os seus discípulos. Na outra situação é ao contrário. Primeiro ele acalma os seus discípulos, depois ele acalma o mar. E eu entendo isso aí como são as situações que nós vivemos na nossa vida. Então acredite, meus irmãos, quando você apresentar qualquer coisa diante do Senhor, Ele irá acalmar da forma que Ele achar melhor. Ou seja, primeiro Ele acalma o seu coração, ou primeiro Ele acalma a sua tempestade. De certo que Deus vai agir na sua vida. A terceira pergunta, os discípulos dizem: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este? Este é Cristo Jesus. É o que está aqui nesta noite. É o que está presente na sua vida. Quem é este? É aquele que está lá na sua casa. Quem é este? É aquele que criou o universo. Quem é este? É aquele que determinou o amor eterno na sua vida, na sua casa, tranquilizando o seu coração. Quem é este? É aquele que, sendo Deus, se fez homem.
Quem é este? É o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Quem é este? É aquele que morreu por mim, morreu por você na cruz do Calvário, para que tivéssemos vida e vida com abundância, perdoando os nossos pecados, nos dando vida. Louvado seja o nome do Senhor. Quem é este? É aquele que está no seu coração na hora das tempestades. É aquele que está na sua vida nos momentos de adversidade. É aquele onde você ora também agradecendo pelo que Ele tem feito, pelo que Ele faz na sua vida. Quem é este? É aquele que vai acalmar a sua tempestade. Louvado seja o nome do Senhor. Quem é este? É aquele que está aqui nesta noite para abençoar a sua vida. É aquele que estava presente naquele barco, naquele momento com os discípulos. É aquele que acalmou o mar. É aquele que acalma a sua tempestade. É aquele que cura. É aquele que salva. É aquele que batiza com o Espírito Santo. É aquele que está presente na sua vida. Aleluia. Você pode levantar as mãos para os céus e dizer: obrigado, Senhor, porque o Senhor é o Deus. O Senhor é aquele que acalma as minhas tempestades. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero te convidar para ficar de pé.